boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo esse vídeo. Eu resolvi gravar esse vídeo porque na semana passada eu publiquei uma mensagem no Facebook, na verdade, aquelas brincadeirinhas, 15 coisas curiosas a seu próprio respeito. E uma das coisas que eu escrevi, eu não escrevi as 15 porque eu tava com preguiça e tava meio corrida, mas uma das coisas que eu escrevi fez com que eu recebesse um grande número de e-mails de pessoas interessadas na minha experiência, interessadas de saber um pouco mais sobre isso que eu compartilhei, que foi o fato de que durante a minha adolescência, grande parte da minha adolescência e da minha idade adulta, eu ter tido um transtorno alimentar. Então muitas pessoas escreveram compartilhando as suas histórias, contando dos seus transtornos alimentares, das suas dúvidas, paranoias, questionamentos, medos, anseios, inseguranças e pedindo para falar um pouco mais do que aconteceu comigo, de alguma forma colaborar para o processo dessas pessoas. E falar sobre essa questão do transtorno alimentar que eu tive é uma coisa que eu hesitei muito em fazer, porque eu não quero que isso faça parte de uma identidade. Durante muito tempo foi uma identidade, então eu tinha muito receio de que se eu abordasse essa questão, isso de alguma forma me conferisse uma identidade e eventualmente pessoas começassem a me procurar especificamente para tratar da questão dos transtornos alimentares, coisas que eu não faço mais hoje em dia, por mais que eu tenha sim feito uma especialização em transtorno alimentar. Eu, de certa forma, abandonei a minha intenção profissional para trabalhar com transtorno alimentar, na mesma medida em que eu admiti que quem precisava de ajuda era eu. Então eu não trabalho com transtornos alimentares, eu não atendo especificamente pacientes com transtornos alimentares, e especificamente pacientes com determinados transtornos alimentares que demandam um atendimento sistêmico, um atendimento com a família. Eu não tenho disponibilidade, realmente não é o meu interesse trabalhar com esse tipo de questão. Mas aqui nas informações gerais desse link tem algumas informações a respeito de pessoas extremamente competentes, pessoas que eu gosto muito e que trabalham especificamente com transtornos alimentares. Então contem com essas pessoas se vocês tiverem a necessidade. Mas esse vídeo é para falar a respeito da minha experiência e eu achei muito importante abordar essa questão porque de fato uma das coisas que eu acredito é no poder da autenticidade, é no poder da gente compartilhar as coisas que acontecem com a gente livremente, porque a gente tem sim muito acesso a pessoas que viveram os transtornos alimentares na mídia, uma coisa muito distante, uma coisa que a gente não sabe até que ponto dá para acreditar naquilo que está sendo dito. E eu vim aqui então compartilhar um pouco do que aconteceu comigo, na intenção de que de alguma forma as reflexões e o meu processo sirva para ajudar alguém que passa por isso. Eu sempre fui uma criança gordinha, na verdade eu era uma criança bastante esfomeada. Dentro da minha terapia e dos trabalhos que eu fiz relacionado a isso, eu pude compreender um pouco o que é que tinha, né, de significado por trás dessa gula que eu tinha como criança, mas de certa forma eu sempre fui uma criança gordinha. E quando eu cheguei na adolescência, isso se destacou mais ainda, né? Eu cheguei sim a ter um sobrepeso real, porque nem sempre o transtorno alimentar está ligado, né, a um sobrepeso. Aliás, muitas vezes não, a grande parte das vezes não está necessariamente ligado a um sobrepeso, mas eu cheguei realmente a ter um sobrepeso. E quando eu estava, eu acredito que no segundo colegial, eu descobri que eu tinha um problema na tireoide, tireoidite de Hashimoto, que fazia com que a minha tireoide funcionasse abaixo da necessidade, e com isso eu tinha sim um acúmulo de peso por conta dessa questão da tireoide. E eu procurei o médico e comecei a tomar a medicação que o médico me passou. E eu comecei a tomar medicação no final do ano, logo antes das férias de verão, o que fez com que eu perdesse muito peso durante as férias. E no retorno à escola, ao colégio, eu tinha perdido muito peso. E as pessoas ficaram muito surpresas com a minha nova apresentação. Dentro da minha cabeça eu construí essa associação, né, de que de certa forma o meu emagrecimento naquela época tinha levado a um número maior de pessoas me procurando para serem minhas amigas, os meninos interessados em me namorar e me paquerar, uma aceitação muito maior da minha figura. Mas depois de um tempo conversando com a minha irmã em relação a isso, ela me deu um insight muito poderoso com relação a isso, que realmente eu não sei
responder à realidade, ela me alertou para a possibilidade, uma outra possibilidade, de que talvez o meu emagrecimento tivesse aferido a mim autoestima, e a partir deste lugar de autoestima eu tivesse me comportado de uma forma mais agradável, e isso tivesse repercutido numa aceitação maior, num carinho maior das pessoas comigo. Eu realmente não sei dizer o que aconteceu, mas para mim ficou essa ideia de que de alguma forma o fato de eu ter perdido peso fez com que as pessoas gostassem mais de mim. Eu diria que entre períodos mais, digamos assim, obsessivos e períodos mais tranquilos, eu acredito que essa situação durou mais de 10 anos. Boa parte da minha adolescência e do início da minha idade adulta foi gasto com pensamentos obsessivos relacionados à alimentação, números, períodos de grande e intensa prática de atividades físicas, porque uma vez eu fiz terapia com uma pessoa que me diagnosticou com um transtorno alimentar não específico, mas eu, de verdade, depois, né, conhecendo a Fran, que é uma pessoa, a Fran Hai, que é uma pessoa que me ajudou demais a entender que lugar que o transtorno alimentar tinha ocupado na minha vida, eu descobri que, na verdade, eu acredito que eu tivesse bulimia, né? Eu não tinha o comportamento compensatório de purgar, né, através do vômito, mas eu eliminava os excessos através da prática de atividade física intensa, jejuns, uso de laxantes. Então, a bulimia ela é caracterizada por isso, né, pelo uso de comportamentos compensatórios. Então, isso durou até mais ou menos, eu diria, uns 10, 15 anos com essa preocupação. Sem falar pra ninguém, porque hoje em dia, quando a gente fala de transtorno alimentar, a gente pensa na novela, quando a gente fala de anorexia, a gente pensa logo nos grupos da internet, né, dos blogs, o movimento, né, de idolatrar a magreza anoréxica, e na verdade quando eu tinha por volta de 20 anos de idade, esses movimentos todos estavam começando, a gente não ouvia falar de transtorno alimentar, a gente não sabia o que era isso. Eu acredito que as pessoas que começaram esses grupos na internet são da minha geração, são mulheres mais ou menos da minha idade. Naquela época o movimento, né, que se chamou de Pro-Ana, Pro-Mia, estava começando, então eu conheci muitas meninas que sofriam do mesmo mal que eu, mas era tudo muito velado, era tudo muito escondido, as pessoas tinham muita vergonha de admitir que sofriam desses problemas, como se fosse alguma coisa capaz de denegrir a sua imagem, né? Eu nunca comentei a respeito da gravidade disso com ninguém, a minha família mesmo ficou sabendo faz bastante pouco tempo, a minha irmã foi a primeira, né, a quem eu comuniquei isso de uma forma mais clara, e no início da idade adulta, na verdade, já por volta, né, dos meus 30 anos, foi quando eu fui morar na China, e no período da China eu percebi o quanto essa questão do transtorno alimentar, principalmente as ideias, os pensamentos de transtorno alimentar, não especificamente comportamentos, eles ainda estavam muito vívidos dentro de mim, porque eu tive uma oscilação de peso bastante grande enquanto eu morava lá. A comida da China é muito diferente, a minha rotina era muito diferente, e eu ganhei algum peso, eu fiquei muito tocada, muito chateada, sofri muito com isso, mais do que seria o normal de uma pessoa sofrer, eu acredito. E quando eu voltei da China foi que eu me envolvi mais ativamente em me restabelecer propriamente dito disso, e de uma vez por todas escolher o caminho da recuperação, porque quando a gente pensa em transtorno alimentar ou qualquer tipo de comportamento compulsivo, né, porque o transtorno alimentar pode ser comparado a um comportamento viciado em comida, viciado em magreza, viciado em contas, viciado em números, é o mesmo núcleo cerebral de qualquer outro viciado. A gente está falando basicamente de uma cura que não é um lugar no qual se chega, né? No meu entendimento, no entendimento da Fran, que é uma irmã do coração, uma pessoa que eu amo demais, que me ajudou muito nesse processo, a recuperação é um caminho que se trilha, muito mais do que ser um lugar ao qual se chega. E no meu caminho de recuperação, coisas que me ajudaram muito foi o fato de que eu passei conforme fui entendendo meditação, fui conhecendo Qigong e conhecendo todas essas coisas, eu fui
percebendo o que o meu corpo poderia me agregar de positivo enquanto função, as possibilidades que o meu corpo tinha de me dar prazer, ao invés de pensar no meu corpo como uma coisa externa a mim, uma coisa sempre numa imagem, sempre comigo desidentificada de dentro desse corpo, como se esse corpo ele fosse uma coisa a ser moldada, a ser mostrada, a ser encaixada dentro de uma roupa, como se fosse um objeto mesmo, né? Eu acho que o transtorno alimentar traz disso, traz muito da coisificação do nosso próprio corpo. E uma coisa que me ajudou muito foi começar a focar no meu corpo, nas sensações incríveis que eu tinha quando eu fazia uma prática de Qigong, ou nas sensações incríveis que eu tinha quando eu fazia um esporte, eu fazia uma caminhada, ou as minhas pernas e os meus braços me levavam para um passeio de stand-up paddle no meio do oceano, ou então para todas as possibilidades de gratificação que o meu corpo me oferecia, muito mais do que os pensamentos de o que meu corpo estava parecendo naquele momento. Uma das coisas que me ajudou bastante, me ajuda muito até hoje, eu não entro em contato com números. Existem algumas pessoas com quem eu já conversei sobre isso, e pessoas que dizem que então eu não estou recuperada, pessoas que dizem que na verdade o fato de eu não me pesar, o fato de eu não saber exatamente as medidas do meu corpo, o fato de eu não pensar em quantas calorias a minha alimentação tem, ou o fato de eu não me preocupar com o tamanho da calça, essas coisas seriam indicativas de que o transtorno alimentar vive dentro de mim. E de verdade, eu não vou nem entrar no âmago de se as pessoas estão certas ou não, porque eu não me importo. Eu não me peso, e quando eu vou ao médico e o médico pede para que eu me pese, eu me peso de costas e eu explico para ele a situação e digo que números não me farão bem. Se alguém começa uma conversa a respeito de emagrecimento, eu preciso emagrecer tantos quilos porque eu estou pesando tanto, não me incomoda, não me incomoda. Já me incomodou, e no momento em que eu me incomodei, eu disse, olha, eu não gosto do rumo que essa conversa está tomando. Não vou negar que acho que, infelizmente, né, como todas as mulheres, existe em mim esse desejo sempre de perder 3 quilinhos, e acho que isso é muito em função de um sistema de crenças ao qual a gente está submetido. Mas hoje em dia, quando eu penso, principalmente quando eu recebo, eu já comentei isso algumas vezes, e de verdade, assim, eu nunca comentei isso na intenção de me justificar ou na intenção de conseguir a simpatia de alguém, mas eu já recebi algumas mensagens de pessoas dizendo que se eu quisesse realmente trabalhar com vídeos e levar isso a sério, não sei o que seria exatamente levar isso a sério, mas eu deveria perder peso para parecer mais magra porque o vídeo engorda. Algumas pessoas já comentaram comigo que eu pareço mais magra nos vídeos, outras pessoas me dizem que eu pareço mais gorda nos vídeos, mas esses comentários de verdade eles não me atingem mais, o que faz com que eu pense que depois de tudo que eu passei, realmente o quanto o meu corpo pode ser definido por números não é a minha preocupação real, hoje em dia, ao menos. Espero que durante bastante tempo. Me perguntaram, né, o que eu teria a dizer para alguém que enfrenta essa questão. E eu acho que a primeira coisa que eu tenho a dizer para você é: procure ajuda. Procure ajuda. Eu só consegui me enxergar caminhando em direção de verdade de uma recuperação a partir do momento em que eu entreguei os pontos, falei, cara, eu não aguento mais viver desse jeito, eu não aguento mais sofrer porque eu comi um pão de queijo, ou porque eu comi uma coxinha, ou porque eu comi um pedaço de pizza a mais. Isso não é vida, eu não quero mais ser assim, e se eu não tô dando conta de lidar com isso sozinha, eu vou procurar ajuda de alguém. E eu tive a sorte de cair num grupo na internet e conheci a Fran, que é essa irmã de alma. Ela me ajudou muito, ela faz um trabalho muito bonito com portadores de transtornos alimentares. Nas informações desse vídeo vocês podem acessar os dados da Fran, ela tem uma página no Facebook que fala sobre transtornos alimentares e alcoolismo, ela também está em recuperação do alcoolismo. Mas a Fran ela me ajudou demais, e os vídeos dela realmente são muito de um potencial muito grande quando você realmente resolve abraçar a recuperação. Outra coisa que me ajudou muito foi realmente ter silenciado a minha mente. O caminho da meditação divide a minha vida entre antes e depois. E
E ter percebido e ter descoberto o caminho de realização, de gratificação, de prazer que o meu corpo pode proporcionar, para mim também foi muito importante. Então, é isso. Eu me sinto bem gravando esse vídeo, porque até pouquíssimo tempo atrás eu não teria coragem de expor essa situação. Mas eu de verdade acredito que o transtorno alimentar, ele é uma coisa como qualquer outra. Por isso até que acho que eu nunca me dediquei a gravar vídeos sobre transtorno alimentar. Além de não ter o conhecimento para isso, eu entendo os transtornos alimentares, excepcionalmente quando não são casos extremamente graves, evidentemente, no sentido de precisarem de uma internação ou de medicação. Eu estou falando de pessoas que viveram coisas como as que eu vivi, um comer compulsivo, um comer emocional. De verdade, eu acredito que o caminho seja o mesmo caminho que eu aponto em todos os meus vídeos. Olhe para si, busque a resposta em si, busque silenciar a sua mente. Perceba que sistema de crenças é esse ao qual você está submetido. Entenda que nada acontece do lado de fora sem antes acontecer do lado de dentro. Então eu espero que, se você passa por essa situação, você abrace o caminho da recuperação. Se você sentir necessidade, procure a Fran. Ela é uma pessoa extremamente generosa com o conhecimento e a dedicação dela. E eu tenho certeza que todo mundo tem o potencial de sair dessa história da mesmíssima forma como eu saí. Então eu agradeço muito a atenção de todo mundo. Gratidão pela receptividade sempre em relação aos meus vídeos. E a gente se vê numa próxima oportunidade. Beijo!